um prazer imenso estar aqui. Eu sou o professor Luiz Moreira, sou farmacêutico bioquímico, mestre em Ciências da Saúde, coordeno o departamento técnico da Consulfarma, sou CEO do Instituto High Nutrition e, mais recentemente, me tornei o organizador do Arnold Conference, o organizador acadêmico do Arnold, maior evento da América Latina em saúde, né? Obrigado, Annelise, obrigado, André, pela confiança, pelo espaço. É uma alegria muito grande estar aqui e encontrar amigos e amigas também. Obrigado, pessoal. Bom, nós vamos conversar sobre corpo, mente e estilo de vida, o tripé da longevidade, da saúde, da longevidade saudável após 40, tá? Então, nós vamos falar sobre o envelhecimento 40 mais. E por que falar de envelhecimento, principalmente nesse momento, e um momento que se discute muito saúde da mulher também, que muita gente está falando de saúde 40 mais. Nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável. A década de 2020 a 2030, ela foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde como a década do envelhecimento saudável. E o mais interessante, pessoal, é quando a gente para ler a definição do que é envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização das habilidades funcionais e de oportunidade para manter e melhorar a saúde física e mental, promovendo independência e qualidade de vida ao longo da vida. Então, nesta definição, tem algumas questões que são emblemáticas para nós. Principalmente, otimizar as habilidades funcionais. Se nós olharmos para o processo de envelhecimento e para os idosos no Brasil, eu acho que a gente vai se deparar muito pouco com isso, né? Uma outra questão aqui, pessoal, manter e melhorar saúde física e mental, promovendo independência. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, o maior marcador do envelhecimento saudável numa população é o seu índice de independência, tá? No Japão, o idoso ele se torna dependente de uma outra pessoa nos 2,7 anos finais da sua vida. Um pouco menos de 3 anos da estimativa de vida do japonês é dependente de uma outra pessoa. No Brasil, esse índice ele está relacionado a 13,2 anos. São 13 anos da estimativa de vida do brasileiro, ele se tornando dependente de uma outra pessoa. Isso mostra que no Brasil a gente tem muito que evoluir dentro daquilo que a gente chama de envelhecimento saudável. Agora, qual é a grande questão, pessoal? A grande questão é que a gente poderia olhar e falar assim, a década de 2020 a 2030 é a década do envelhecimento saudável. 2020, pandemia, 2021 saindo da pandemia, aí a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, aí depois nós tivemos também problemas em Israel, com Hamas, e aí o mundo está com a agenda lotada. E parece que está faltando espaço na agenda global para nós discutirmos envelhecimento saudável. E aí, como o envelhecimento saudável não pegou, eles resolveram, então, mudar o termo. E aí, hoje, a gente não falamos na ciência mais de envelhecimento saudável. Na ciência, hoje, o mais novo é falar de envelhecimento bem-sucedido. Interessante, né? De envelhecimento saudável para envelhecimento bem-sucedido. E o envelhecimento bem-sucedido, ele tem um tripé. Esse tripé, é claro, que envolve as questões fisiológicas, envolve as questões envolvidas com as doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, e uma palavra que é muito utilizada no envelhecimento bem-sucedido se chama resiliência. Não é a resiliência dos coaches, tá, pessoal? Aqui é uma resiliência chamada de resiliência biológica. É a resiliência, por exemplo, de você ficar gripado e isso não se tornar uma pneumonia, no caso dos idosos. É a resiliência de você ter, por exemplo, uma lesão muscular e você conseguir se recuperar dessa lesão.
Isso se chama resiliência biológica. E com o passar dos anos, o idoso vai perdendo essa característica de resiliência. Perfeito? O segundo tripé é o tripé psicológico. É o tripé que está relacionado à função cognitiva, mas também está envolvida com a saúde mental no processo de envelhecimento. Por quê? Se nós olharmos a nossa população e olharmos as famílias que estão em nossa volta, vocês vão encontrar próximo de vocês muitas famílias em que o idoso é colocado à margem da família e não dentro da família. Então nós fazemos festas, nós nos reunimos, mas o vovô e a vovó sempre estão sozinhos, já repararam? Então isso impacta na saúde mental e no processo psicológico envolvido com o envelhecimento bem-sucedido. E por último, dentro do envelhecimento bem-sucedido, existe o aspecto social e o aspecto econômico. Então, o que nós chamamos, pessoal, de economia silver. A economia silver dentro do Brasil hoje representa 25% do PIB nacional. 25% de toda a riqueza gerada no nosso país é gerado pelas pessoas 60 a mais. Isso mostra, pessoal, que muitas pesquisas falam. Existem muitas casas e muitas famílias que quem mantém essa família é o idoso. Tá? Um outro detalhe importante, dentro desse tripé social, principalmente, e que eu acabei de falar da saúde mental, o envelhecimento bem-sucedido, ele se diferencia muito em um aspecto não só econômico, mas no aspecto de deixar um legado. Para uma sociedade, para uma população trabalhar o envelhecimento bem-sucedido, o idoso precisa se relacionar com as gerações mais novas e ajudar essas gerações mais novas com aquilo que eles precisam aprender e com aquilo que tem valor de verdade para a sociedade. Isso está envolvido com deixar um legado. Perfeito? E por que nós precisamos falar de envelhecimento saudável ou envelhecimento bem-sucedido quando nós falamos, por exemplo, do processo de envelhecimento 40 a mais? A grande questão, pessoal, é que quando a gente se depara com esse momento da vida, e eu gosto de brincar que o 40 a mais, e principalmente porque grande parte do público que está aqui são mulheres, na década dos 40 é a nossa década de alta performance. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, mas o cérebro de vocês está em alta performance comparado ao cérebro de 30. As tomadas de decisões são muito mais assertivas aos 40 anos do que aos 30 anos. Existe uma questão de adquirir experiências nas décadas anteriores, de acertar, errar, e com 40 anos nós temos maturidade suficiente para saber o que é certo, o que é o errado e qual é o propósito que você quer da sua vida. Então eu brinco que 40 é a década de alta performance. Mais interessante que essa década de alta performance para a mulher, vocês têm uma relação direta com a parte profissional e pessoal, mas grande parte de vocês estão relacionadas com filhos, marido, casa, e aí vocês precisam estar equilibrando vários pratinhos ao mesmo momento com os 40, certo? Só consegue fazer isso quem está em alta performance. Eu não estou falando de alta performance muscular. Eu estou falando de alta performance na vida. E a década dos 40 obriga nós a estarmos em alta performance, né? Bom, quando a gente fala disso, pessoal, isso está envolvido com o processo de envelhecimento e de maturidade. Nós temos algumas regiões no mundo chamadas de Blue Zones, que são as zonas azuis ou as regiões de maior referência no processo de envelhecimento. Nessas regiões, nós temos com uma facilidade as pessoas que ultrapassam 100 anos. Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, Okinawa, no Japão, por exemplo, são grandes exemplos, a Sardinha e a Icária. E nessas regiões, pessoal, quando a gente se depara com um idoso de 100 anos,
ou a gente se depara com um idoso de 90 a mais, esse idoso não está prostrado no sofá. Ele está na onde? No parque, se exercitando, caminhando, alongando, se movimentando. E aqui, pessoal, nós tiramos algumas referências para quem trabalha com longevidade, para quem trabalha com envelhecimento saudável. Essas regiões no globo terrestre são regiões de grande referência, porque a partir do estudo dessas populações, nós podemos entender aonde nós estamos errando e o que nós podemos mudar na nossa vida para buscar essa longevidade. E quando eu falo desta longevidade, pessoal, eu não estou falando de extensão de vida. Longevidade ideal, ou a longevidade que eu tenho certeza que grande parte de vocês procuram, não é somente estender a vida por extensão de vida. Nós procuramos estender o estado de saúde para promover a extensão da vida. Isso se chama health span. Extensão da saúde, do estado de saúde, para a extensão que nós chamamos do lifespan, que é da vida útil, que é a melhor tradução. E para isso ocorrer, eu preciso estender o estado de saúde. Perfeito? E aí, pessoal, nessas regiões, olha só que interessante, né? Se você reservar um tempo do dia para você, para meditação, os estudos mostram, pessoal, que isso pode acrescentar 4 anos à sua vida. Se você, por exemplo, se ocupar, pessoal, com um estilo de vida saudável, com questões de mente e de esporte, isso pode acrescentar 7 anos e até 10 anos a mais na sua vida. Nessas regiões, são regiões que as pessoas consomem mais vegetais, comem menos alimentos processados, são regiões onde as pessoas se exercitam mais. Existe também uma relação, pessoal, frente ao comer. Normalmente, nessas regiões, as pessoas não se alimentam até empanturrar. Ninguém vai para o rodízio e abre o botão da calça para conseguir comer mais, né? Nessa região, pessoal, existe um hábito do comer 80%, que é o comer somente até você se saciar. Não comer o máximo que você consegue comer. Uma outra relação, pessoal, é a família. É aquilo que eu falei para vocês do idoso não ser deixado à margem da família. Quando você faz parte de algo maior, seja da família, ou você se sente incorporado a uma comunidade, isso é capaz de acrescentar 6 anos à sua vida, né? Além, claro, pessoal, de você ter fé, de você acreditar em algo, e isso é o mais impactante de todos. Pode acrescentar de 4 a 14 anos na sua vida a relação de você ter fé, tá? E aqui, pessoal, é ter fé. A gente não vai falar de religião, ou é isso ou aquela, não. É você ter fé, é você acreditar em algo maior. Perfeito? Muito bem. Todo esse aspecto que a gente está discutindo, pessoal, é para entender que o processo de envelhecimento ele está envolvido com 2 grandes fatores, os fatores intrínsecos, duas grandes classes de fatores, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Nós estamos envelhecendo, pessoal, apesar da ciência já mostrar algo diferente disso, nós estamos envelhecendo desde o momento em que nós nascemos. Só que esse processo de envelhecimento é o chamado de envelhecimento cronológico, é o envelhecimento do relógio, tá? Esses 2 fatores, pessoal, esses 2 grandes conjuntos de fatores, sejam os fatores intrínsecos, que é uma programação genética ao envelhecimento, função mitocondrial, metabolismo hepático, geração de energia que por si só já gera radicais livres de oxigênio e são capazes de promover o processo de envelhecimento, e os fatores extrínsecos, que estão envolvidos com a poluição, tabagismo, etilismo, sedentarismo, a dieta, qualidade do sono, estresse psicossocial, exposição à radiação. Todos esses fatores são chamados de fatores extrínsecos.
A velocidade com que cada um de nós aqui dentro dessa sala está envelhecendo depende da somatória desses dois fatores. Por isso que ninguém nessa sala está envelhecendo na mesma velocidade. Porque a velocidade com que nós envelhecemos está envolvido com os fatores intrínsecos e extrínsecos. Perfeito? Nós não envelhecemos na mesma velocidade. E o mais interessante é que se nós entendermos que nós não estamos envelhecendo na mesma velocidade, nós também vamos entender que as nossas células não estão envelhecendo na mesma velocidade. Quantos de vocês já não encontraram alguma mulher que sempre fez um skincare muito bom, sempre cuidou muito da pele do rosto, mas esqueceu de passar protetor solar no colo? E quando você se depara com ela, você vê que tem alguma coisa errada. Você fala assim, nossa, parece que o rosto é mais jovem e o colo entrega a idade. Isso quer dizer que as células do colo, essa região do colo, envelheceu precocemente frente às células do rosto. Isso está acontecendo a todo momento. Isso está acontecendo com o seu tecido pulmonar, de acordo com aquilo que você está sendo exposto. Isso está acontecendo com o seu fígado, de acordo com aquilo que você também está sendo exposto. E com o seu estômago. Isso mostra, pessoal, um outro tipo de senescência, que é diferente da senescência cronológica que é contada no relógio. Existe o processo de envelhecimento biológico, que está envolvido com a senescência celular. Perfeito? E esse processo de senescência celular é o que nós discutimos hoje e que da década até antes, né, de 2020, vem sendo discutido, que é a senescência celular, porque desenvolve um fenótipo chamado SASP, fenótipo secretor associado à senescência. A minha primeira aula no Brasil sobre senolíticos foi em 2018, dentro da Fagron, em São Paulo, um evento para médicos, e eu ganhei uma lembrança desse evento. Em 2018, eu já dava aula em todas as pós-graduações de medicina e de nutrição no país. Aí, a Associação Paulista de Medicina colocou uma mensagem sobre a minha pessoa num grupo de WhatsApp. Charlatanismo. Isso não existe, porque eu ia dar uma aula de senolíticos. Aí, como eu tenho vários alunos pelo Brasil inteiro, vários alunos médicos, o pessoal respondeu assim, olha, se vocês não conhecem o professor Luiz, cuidado. O professor Luiz tem um grande compromisso com a ciência. Eu não acho que ele inventaria algo. O que aconteceu? Isso foi em 2018. Chegamos em 2020, 2021, 2022, e agora, né, nesse ano, o que tem de gente dando aula de longevidade falando de senolítico é uma coisa mais linda do mundo. Toda vez que eu vejo alguma publicação no Instagram de alguém dando aula de senolíticos, eu pego a minha lembrancinha e viro assim e olho para minha esposa. Ela já até sabe o que eu estou pensando, né? Tem coisas que só o tempo faz por nós, né? Então, pessoal, dentro desse processo de envelhecimento que eu falei para vocês, a ciência hoje está focada em duas coisas. Relógio biológico para o envelhecimento. E não sei se vocês estão acompanhando, mas cada órgão nosso terá um relógio biológico. Você terá um relógio biológico para o útero, para os ovários, para o fígado, para o pulmão, para o coração. E esses relógios biológicos é a avaliação da metilação do DNA. Perfeito? Existem vários modelos e muitas publicações para vocês poderem ler sobre isso. Mas a gente vai poder estudar o quanto cada órgão nosso está envelhecendo para entender qual é a parte do seu corpo que está envelhecendo de maneira precoce. E poder modificar os seus hábitos de vida frente a esse processo de envelhecimento. E a segunda coisa que a ciência está focada é no desenvolvimento dos senolíticos. Ainda evolui muito. O senolítico mais estudado no mundo se chama dasatinib, um medicamento que a gente não consegue usar na prática clínica, pelo valor e pelos efeitos colaterais. Por isso que os senolíticos vêm avançando, principalmente dentro dos nutracêuticos e dos compostos naturais.
principalmente pela redução dos efeitos colaterais. Nesse processo de envelhecimento, pessoal, é claro que dentro dos fatores intrínsecos e extrínsecos, e quando a gente fala desse processo de envelhecer, uma das marcas é o encurtamento telomérico. Hoje, pessoal, a gente sabe o quanto que o encurtamento telomérico impacta nas nossas fases de vida. Parem para pensar. Olha que coisa linda da gente ficar pensando. Por que com 40, 45 anos, a mulher já pode entrar no climatério e perimenopausa? Quem está contando o tempo? Hoje você acorda bem, daqui 2, 3 dias você começa a apresentar os primeiros sintomas relacionados a climatério, que hoje é fase de vida. Climatério hoje não é só sinais e sintomas. Vocês já pararam para pensar que isso é muito, muito louco? Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal ficar pensando nisso. Aí uma menina tá brincando, tá jogando bola, correndo, andando de bicicleta. Aí lá com 13, 14 anos ela tem a menarca. Quem falou que ela tinha que ter a menarca naquela idade? Não é legal pensar nisso? Então, o que a ciência mostra para nós que um dos maiores marcadores de fases de vida relacionado aos hormônios se chama telômeros. Por isso que o encurtamento telomérico ele pode promover o envelhecimento precoce e interferir nas nossas fases de vida de maneira precoce. Perfeito? E é por isso que hoje a deficiência de estrógeno ela aparece como um marcador dessa senescência, da motivação desse processo de envelhecimento. Perfeito? Como resultado, olha só que legal isso, gente. A deficiência de estrógeno é um resultado da somatória dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Porque isso daqui determina a velocidade com que nós envelhecemos e é capaz de promover o encurtamento telomérico mais precoce. Então, a mulher pode começar a apresentar a deficiência de estrógeno de maneira mais precoce. E aí, pessoal, não tem como a gente falar de envelhecimento e não falar dessa mulher 40 a mais, porque hoje, pessoal, quando a gente fala de climatério, e o climatério ele pode dar início com 40 anos, só que o climatério, pessoal, ele não vai até a menopausa. O climatério ele ainda pode durar de 3 a 5 anos após a menopausa. Isso quer dizer, pessoal, que hoje, pensando na último estudo do IBGE, que mostra que a estimativa de vida das mulheres no Brasil é de 79,7 anos, isso quer dizer que se essa fase chamada climatério durar 15 anos, a mulher vai passar 18,8% da estimativa de vida dela dentro do climatério. E é por isso que o climatério no mundo não é mais tratado como sinais e sintomas. Segundo a Sociedade Internacional de Menopausa, climatério é definido como fase do envelhecimento da mulher. É uma fase de transição que marca a passagem da vida reprodutiva para o estado não reprodutivo da mulher. Então, na verdade, pessoal, climatério hoje é uma fase de transição no processo de envelhecimento da mulher. E o mais interessante, pessoal, é que isso começa quando vocês estão vivendo em alta performance. Porque 40 anos, para mim, é a década da alta performance. E é por isso, pessoal, que vocês estão equilibrando vários pratinhos e do nada ainda vocês vão ter que começar a conviver com o climatério. Perfeito? E algumas mulheres, isso pode acontecer de maneira precoce. Por quê? Por causa do processo de envelhecimento, né? Pensando nisso, pessoal, a gente vai entender, então, o que está acontecendo nesse processo. Quando a gente fala de climatério, nós já estamos falando de alguns desequilíbrios hormonais. Não é a deficiência. Climatério é o início, não é a deficiência, como na menopausa. Mas no climatério, nós já temos oscilações de LH, de FSH,
também do estrógeno. E essas oscilações hormonais vão estar envolvidas, pessoal, com resistência à insulina, vão estar envolvidas com menor vitalidade, baixa disposição, fadiga, irritabilidade, ganho de peso, ganho de porcentagem de gordura corporal, avanço sobre os riscos cardiovasculares dessa mulher. E aí, pessoal, por que é importante a gente falar isso? Porque a arteriosclerose é uma doença envolvida com envelhecimento, vocês concordam? Então, quando um paciente tem arteriosclerose, é um sinal que ele não está fazendo o que a gente gostaria que tivesse sido feito, que é o health span, que é a extensão do estado de saúde. Isso quer dizer que se eu sei que todos esses riscos e esses fatores podem iniciar na mulher com 40 mais, eu preciso atuar reduzindo esses fatores para que eu continue promovendo nessa mulher a extensão do estado de saúde, o health span, para que ela passe pela menopausa e promova o que nós chamamos de lifespan, extensão da vida útil. E isso, como resultado, eu terei o envelhecimento saudável, o envelhecimento bem-sucedido, porque eu afastei a doença da vida dela. E é isso que a gente precisa olhar para esse momento do 40 a mais. É um momento de oportunidade, é um momento de corrigir, é um momento de repensar o que nós estamos fazendo do nosso estilo de vida. É o momento em refletir quanto tempo você está dedicando da sua vida a cuidar do seu corpo, né? A cuidar da sua saúde, perfeito? Um dos principais fatores que apoiam o envelhecimento é a disfunção mitocondrial. Nós sabemos hoje que também a mitocôndria ela funciona como um relógio biológico para as células. A mitocôndria ela controla processos de apoptose das células. E no processo de envelhecimento, quando uma célula se torna senescente, ela deveria sofrer o processo de apoptose e ser destruída. Só que os fatores intrínsecos e extrínsecos sobrecarregam o meu sistema imunológico e faz com que o meu sistema de faxina não trabalhe adequadamente. E isso promove falhas de autofagia e falhas de apoptose. E essas células senescentes permanecem no meu corpo. Então, um dos maiores fatores que apoiam a senescência celular se chama disfunção mitocondrial. A grande questão para nós, dentro da saúde da mulher, é que hoje nós sabemos que o estrógeno, e principalmente os receptores de estradiol do tipo beta, protegem e melhoram a função mitocondrial. Toda vez que nós estimulamos receptores do tipo beta, eles promovem um aumento de fator de transcrição mitocondrial e também relacionado a PGC1-alfa. Isso traz uma restauração da capacidade oxidativa das nossas mitocôndrias em produzir ATP. E, além disso, de usar a gordura como fonte de energia. Se nós pararmos para pensar, eu acabei de falar para vocês que no climatério, a mulher começa a ter um ganho de gordura corporal. A mulher tem fadiga, tem cansaço, tem irritabilidade, tem um pouco mais de resistência à insulina que vai evoluindo. Tudo isso, na verdade, já é reflexo da disfunção mitocondrial, que vai aumentando a sua severidade com a queda do estrógeno. Então, pessoal, a gente tem que entender que nesse período, a deficiência ou já as oscilações hormonais apoiam esse processo de envelhecimento por causar disfunção mitocondrial. E essa disfunção mitocondrial, nesse processo de envelhecimento, vai resultar em ganho de peso e vai resultar no ganho de gordura corporal, que nessa fase de vida da mulher muda. Ela não
não ganha mais tanta gordura subcutânea. Nesse processo, a mulher começa a ganhar a gordura abdominal e mais gordura visceral. E aí ela tem um aumento do risco cardiovascular. Perfeito? Muito bem. Implicações clínicas ampliadas pela disfunção mitocondrial. Então, nessa fase 40 mais da mulher, alguns sinais que as pacientes de vocês podem relatar, quem me conhece já há algum tempo, sabe que eu gosto de fazer algumas brincadeiras e algumas analogias, mas eu gostaria de viver até o momento que uma paciente ou um paciente entrasse pelo consultório de vocês e, ao invés de pedir ajuda para emagrecer ou para o cansaço ou para a fadiga, o paciente virasse para vocês e falasse assim: doutor, doutora, me ajude, me ajude. Aí você fala: que foi? O que está acontecendo? Assim: estou com disfunção mitocondrial. Eu ainda quero viver para ver isso, né? O que acontece é que o nosso paciente não sabe que tem disfunção mitocondrial, mas o nosso paciente tem isso daqui, ó. Aumento do risco das doenças neurodegenerativas, declínio cognitivo, principalmente na mulher, aumento do risco para o Alzheimer, sarcopenia, fadiga crônica e disfunção metabólica, risco cardiovascular aumentado, síndrome metabólica e resistência à insulina, declínio da fertilidade e complicações gestacionais hoje também estão envolvidos com disfunção mitocondrial, aumento do estresse oxidativo e envelhecimento celular acelerado, potencial papel na resposta imune e nas doenças autoimunes, impacto na saúde óssea e neoplasias hormônio dependentes, também nesta fase de vida. Então, essas são as principais implicações clínicas ampliadas por esta disfunção mitocondrial que eu mostrei para vocês. Mas isso vai levar a outras questões. Inflamação sistêmica, perda de força e de massa muscular, o que leva à sarcopenia, implicações no sistema cardiovascular, descontrole ou um processo chamado de disglicemia, que é o controle da glicemia, né? A infertilidade, a desregulação do metabolismo de lipídios, problemas imunológicos e principalmente frente à saúde óssea na questão de osteopenia e osteoporose. Grande parte disso, pessoal, é o reflexo dessa senescência, desse processo de envelhecimento do nosso corpo. E isso, pessoal, a gente chama de hallmarks do envelhecimento, ou marcas do envelhecimento. O que nós podemos observar como essas marcas do envelhecimento precoce? Instabilidade genética, encurtamento telomérico, alterações epigenéticas, baixa atividade de proteostases, desregulação de micro e macroautofagia e apoptose, desregulação da sinalização de nutrientes, disfunção mitocondrial, senescência celular, exaustão de células pluripotentes, alterações da comunicação intercelular, inflamação crônica e disbiose envolvida ao processo de envelhecimento, porque não é somente nós que envelhecemos, o nosso microbioma como um todo também envelhece, né? Lembrando que o nosso microbioma e até a microbiota intestinal não são estáticos. Eles mudam assim como nós mudamos em cada fase da nossa vida. A grande questão, pessoal, da gente entender o processo de envelhecimento é que teve algumas coisas que foram colocadas para nós antes de algum conteúdo que deveria fechar o conhecimento. Todos nós dentro dessa sala, eu tenho certeza que em algum momento da vida já ouviu a palavra inflammation. Já ouviram esse termo? O que é o inflammation? É a inflamação envolvida com envelhecimento, certo, pessoal? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: por que existe inflammation?
Por que a gente estuda inflamage? O que justifica inflamage? É impossível a gente acreditar só porque o indivíduo envelhece, ele passa a ser inflamado. Vocês concordam? Então, a inflamação envolvida com o envelhecimento, nós aprendemos primeiro. E só aprendemos a causa dessa inflamação de menos de 10 anos para cá. O que justifica o inflamage é a presença de células senescentes que não foram destruídas. Essas células senescentes, elas vão se acumulando no nosso corpo, devido a tudo que eu falei para vocês até agora, e essas células senescentes desenvolvem um fenótipo parácrino, que é o SASP, que é o fenótipo secretor associado à senescência. Esta célula senescente agora, ela tem o seu ciclo celular paralisado. Ela não regride e ela também não dá origem a outra célula. Ela permanece no seu tecido assim. Só que ela está liberando um monte de mediadores inflamatórios, causando o envelhecimento das células que estão ao redor dela. Então, quanto mais células senescentes eu tenho no meu organismo, mais células senescentes eu vou ter. O mais legal, pessoal, que quem trabalha aqui saúde da mulher e trabalha em infertilidade, isso é o que tem de mais novo sobre infertilidade, que é a senescência ovariana precoce. Quando a gente falava de menopausa precoce, lá no começo dos anos 2000, a menopausa precoce era uma menopausa envolvida com 40 anos. Hoje, quando a gente fala em menopausa precoce, a mulher está menopausando entre 30 e 35 anos, que já são casos relatados na ciência. 10 anos de menopausa precoce evoluiu. Tudo isso está envolvido, pessoal, com estilo de vida e com aquilo que nós estamos fazendo, né, sobre saúde, né, sobre exercitar atividade física, poluição ambiental, alimentação, sono, né? O que está acontecendo para essas células senescentes se acumularem no nosso corpo? Essas células senescentes, elas deveriam ser destruídas pelos macrófagos. Mas esse sistema falha. E a falha desse sistema faz com que essas células senescentes permaneçam, o que correlaciona as doenças sobre envelhecimento. Perfeito? Muito bem. Esse fenótipo parácrino, ou SASP, fenótipo secretor associado à senescência, ele libera mais de 80 substâncias que promovem envelhecimento precoce das células vizinhas e promove inflamação. Isso daqui, pessoal, justifica o inflamage. O inflamage é o resultado disso, só que a gente aprendeu o inflamage primeiro, tá? Esse fenótipo secretor, ele promove o que nós chamamos de feedback positivo. Quanto mais células senescentes eu tenho em um tecido, mais células senescentes eu vou ter, né? E aí, pessoal, dentro desse quadro e desse processo, é que a ciência, então, vem evoluindo dentro daquilo que nós chamamos de geroprotetores. Geroprotetor, pessoal, é toda substância ou todo hábito de vida que pode fazer o contrário de cada um daqueles hallmarks que eu apresentei para vocês. Pode diminuir a instabilidade genômica, diminuir o encurtamento telomérico ou reestabelecer o telômero, melhorar a função mitocondrial, melhorar quadros de desbiose, melhorar a questão das células senescentes e reestabelecer a atividade das células pluripotentes. Então, geroprotetor é tudo aquilo que pode fazer o contrário desse processo. E aqui, pessoal, eu estaria sendo mentiroso se eu falasse para vocês que geroprotetor é somente substâncias que podem ser prescritas. Porque não é. Geroprotetor é ter uma boa noite de sono. Geroprotetor é praticar atividade física. Geroprotetor é você se relacionar com a sua família, ser feliz, liberar dopamina, controlar o nível de cortisol, que é reduzir os processos de preocupação. Então tem muita coisa que é geroprotetor.
Jejum, brincar com jejum intermitente, os estudos mostram que isso é geroprotetor. Perfeito? E dentro dos geroprotetores, nós temos uma linha de substâncias, que agora é substância, né? Apesar que a atividade física bem feita e o jejum bem feito também faz isso. Chamados de senolíticos. Segundo a Nature, senolíticos está fazendo uma faxina. Qual é a ideia dos senolíticos no nosso corpo? Ajudar a restaurar as funções de micro e macroautofagia e de apoptose, para que aquelas células senescentes sejam destruídas e retiradas do tecido, para que eu não tenha o diagnóstico de uma doença relacionada ao envelhecimento. Perfeito? Os senolíticos, eles atuam de 4 formas. A primeira forma, pessoal, é a relação principalmente pela intervenção do sistema imunológico. Então, os senolíticos conseguem melhorar a resposta imunológica para reconhecer as células senescentes. Segundo, o senolítico neutraliza o SASP, o fenótipo secretor. Terceiro, ele inibe o processo de senescência. E quarto, os senolíticos restauram a atividade dos macrófagos, que vão promover a apoptose, a destruição das células senescentes. Normalmente, quando eu falo isso, uma das perguntas que o pessoal mais é feita é assim: Luiz, quando é a hora de começar? Quando que eu deveria me preocupar com isso? Eu costumo dizer que nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para ter esse olhar para o processo de envelhecimento. Por quê? Porque estamos envelhecendo cronologicamente a partir do momento em que nascemos. Mas a ciência, a gente brincou aqui com health span e life span, certo? Health span, extensão do estado de saúde. Life span, extensão da vida útil. Só que a ciência criou um termo antes, que é chamado de youth span, extensão do estado de juventude. Só que essa juventude aqui não é da Branca de Neve. Perfeito? A juventude aqui, ó, segundo a definição, juventude é um momento da nossa vida ou uma fase da nossa vida que, teoricamente, nós não deveríamos ter diagnóstico. É claro que se a obesidade infantil continuar avançando, vai ser difícil estender juventude, né? Então, basicamente, pessoal, nós deveríamos começar a pensar nesse tipo de envelhecimento tentando estender o estado de juventude, que é esse estado sem doença. Se eu estendo a juventude, eu vou estender o estado de saúde e eu vou conseguir estender a vida útil. O resultado disso, pessoal, é a longevidade ideal, que é a longevidade com mais vida e com independência, não com dependência, certo? Muito bem. Pensando nisso, pessoal, e aí, eu acho que todas vocês já ouviram de uma tia, ouviram da avó ou de alguma amiga que deve ter virado para vocês e falado assim: olha, Patrícia, aproveita, viu? Aproveita até os 40, porque depois dos 40 é ladeira abaixo. Não precisa ser. Eu tenho algumas alunas que falam assim: professor, eu até vou descer a ladeira, mas eu vou descer no salto, só para descer mais devagarzinho, certo? Então, eu vou descer com classe. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui nessa aula é assim: só não vai passar por climatério, perimenopausa e menopausa a mulher que aconteceu o quê? Morrer. Eu espero que todas vocês passem por esse processo. E isso está dentro daquilo que se chama fases de vida. Mas eu espero que vocês passem com mais saúde, com mais disposição, com mais vitalidade, né, mais produtiva, em alta performance.
E a nossa aula é exatamente para buscar isso, para conseguir restaurar essas funções, fazer manutenção ou otimização dessas funções, para que vocês mantenham a alta performance dos 40, perfeito? E aí, pessoal, a Quality Manipulação, ela trouxe uma grande novidade para vocês. Ela trouxe o licomato. O licomato, pessoal, é uma exclusividade da Quality. Ele é um produto, pessoal, que passa por um processo de atomização com microencapsulamento. Ele é padronizado em licopeno, fitoeteno e fitoflueno. Ele também tem dentro dele ali presença de beta-caroteno e de outros carotenoides. E a grande atividade dele, pessoal, está ligado principalmente à longevidade celular. Ele é classificado como um senolítico, tá? Ele consegue auxiliar o nosso organismo a reduzir as células senescentes. Ele traz benefícios na redução do cansaço, da fadiga, melhora a disposição, reduz o estresse oxidativo e controla o processo de inflammation e traz adaptações metabólicas frente à oxidação de gordura. Então, auxilia na redução da porcentagem de gordura corporal. O grande efeito dele, pessoal, é reequilibrar essas balancinhas que nós temos, que está envolvido com o estresse oxidativo e as nossas defesas antioxidantes. E com o processo de envelhecimento, nós temos um aumento do dano e uma redução das defesas. Então, o licomato ajuda a gente a restabelecer esse equilíbrio, tá? O primeiro estudo randomizado, duplo cego, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês, ele foi feito em 56 dias e ele avaliou principalmente, pessoal, o aumento da expressão da superoxidismutase, que é a SOD, reestabelecendo assim a atividade da enzima antioxidante. Um segundo estudo, pessoal, foi feito em 26 dias, tá? Também um estudo randomizado, e eles avaliaram, pessoal, o TNF-alfa frente à exposição a lipopolissacarídeos, tá? Então, eles introduziram lipopolissacarídeos na corrente sanguínea, porque ele promove inflamação, é um padrão pró-inflamatório, e aí eles suplementaram com licomato e observaram uma redução dessa capacidade do LPS em promover o processo inflamatório. Então, pessoal, o licomato ele promoveu maior regeneração celular, preveniu também a formação de celulite nas mulheres, teve uma melhor ação anti-inflamatória e trouxe um benefício também no controle da excreção de substâncias pró-inflamatórias pelo tecido adiposo. Esse outro estudo, pessoal, é um estudo pré-clínico do licomato. Esse estudo, pessoal, ele avaliou principalmente a função mitocondrial frente à utilização do licomato, tá? E aí, pessoal, eles conseguiram observar principalmente uma redução de células senescentes em 70% de redução de células senescentes. E um outro efeito importante, pessoal, foi a questão da disfunção de radicais livres, a produção de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria. Isso é um sinal de mitocôndrias disfuncionais. Então, reduziu 70% a produção de espécies reativas pelas mitocôndrias. O licomato, pessoal, ele pode ser usado 100 miligramas até 2 vezes ao dia e pode ser associado a outros ativos que você já trabalhe. O mais interessante, pessoal, é que ele é hidrossolúvel. Alguém tomou uma garrafinha vermelha na entrada? Vocês tomaram? Aquilo lá é licomato. Vocês gostaram? É muito bom, não é? As meninas da Quality estão de parabéns, viu? É uma delícia. Bom, não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes. Essas são as contraindicações do licomato, perfeito? Muito bem. Se a gente vai trabalhar licomato pensando em restabelecer função mitocondrial,
Restabelecer a produção de energia, ATP, disposição, vitalidade. Nós temos que entender que a produção de coenzima Q10 tem o seu auge ali próximo dos 21, 22, 23 anos. Alguém aqui está próximo, tem essa idade? 22, 23? Sem ser a Patrícia? Normalmente o pessoal levanta a mão rápido quando tem, sabe? Para fazer inveja, né? Bom, pessoal, se nós estamos bem próximos, nós estamos aqui. Isso quer dizer que suplementar com enzima Q10 já é algo importante para nós, perfeito? E aí, pessoal, a gente vive um momento de tecnologia na coenzima Q10. Vocês têm Maxolve, que é lipossomado em gotas, 5 gotas equivale a 100 miligramas. Vocês têm Cava Q10, que é microencapsulada, pode usar de 50 até 150 miligramas ou mais. Vocês têm o Bixome, que é a coenzima Q10 fitossomada, e aí vocês podem usar 100, 150, 120, 1, 2 vezes ao dia, perfeito? E aí, pensando naquela disfunção mitocondrial que essa mulher começa a desenvolver ali nos 40, nós poderíamos fazer uma suplementação nela com licomato, Green Select, Ubixome, carnitina, B1, magnésio, B2, B3 e ácido pantotênico. Aqui nós temos uma formulação que melhora a função mitocondrial, pode ser usada de 1, 2 vezes ao dia, dependendo do quadro clínico da paciente, do quanto de fadiga, do quanto do cansaço que ela está apresentando e se ela já está apresentando ganho de peso ou ganho de gordura corporal. Perfeito? Bom, um outro fator importante para nós, pessoal, frente a esse processo de envelhecimento, e nesse processo dos 40 a mais vai piorar, e está na moda hoje, né? Nós temos, junto com isso, um processo de envelhecimento que está acontecendo nos nossos vasos sanguíneos. E isso pode resultar no avanço da arteriosclerose, que é no risco cardiovascular. Porém, pessoal, disfunção vascular não é apenas vista na mulher como arteriosclerose. Por exemplo, se nós falarmos de lipedema, que pode atingir 10% das mulheres, lipedema é uma disfunção vascular envolvida com uma hipertrofia do tecido adiposo, alterações de processo inflamatório com fibrose e relacionada diretamente a uma predominância estrogênica. Perfeito? Então, nós podemos olhar para esse quadro como um quadro de envelhecimento precoce do tecido vascular. E aí, olha só que interessante, o processo de envelhecimento do sistema vascular está envolvido com o aumento da pressão arterial, do consumo de oxigênio, está envolvido ainda com risco cardíaco, né? Mas nós podemos associar, por exemplo, um licomato ao venolim, que também está envolvido ser um blefotônico, melhorar retorno venoso. O Venolim tem um estudo clínico mostrando redução, principalmente da circunferência de membros inferiores, reduzindo a retenção, fadiga, a sensação de fadiga nas pernas e de inchaço, né? Licomato 100 miligramas associado a 75 miligramas de Venolim, podendo ser usado 2 vezes ao dia. Um outro fator importante, pessoal, nesta fase, está envolvida com a deficiência do estradiol. Essa deficiência do estradiol, pessoal, já começa a promover maior degradação de proteína, fazer um desequilíbrio do sistema redox, diminui a ativação das células satélites musculares e reduz a regeneração, aumenta marcadores inflamatórios e a disfunção mitocondrial, evoluindo mais facilmente essa mulher para sarcopenia ou atrofia muscular. E cá entre nós, pessoal, qual é o suplemento da moda?
Creatina. Inclusive, está em todas as fases de vida da mulher, né? E aí, nós podemos olhar para a creatina, pessoal, e pensar nessa disposição, na vitalidade, na melhora da questão cognitiva, velocidade de raciocínio, manutenção de massa muscular, da força. Nós podemos pensar em 3, 5 gramas por dia, 0,3 gramas por quilo, né? 20 gramas fazendo uma saturação ou não. Então, vários esquemas posológicos hoje podem ser utilizados, né? E a falta desse estradiol, pessoal, diminuindo a ativação de células satélites e aumentando o estresse oxidativo, está envolvido diretamente a redução de massa muscular e de força. Pensando no que nós temos de mais novo no nosso mercado, até para dar uma cor e até para ficar bonito e mais fácil de usar, vocês podem associar licomato com clonapur e vai ficar lindo. Vai ser uma creatina vermelha. Vocês viram lá, né? Vocês lembram do potinho, né? O mais interessante, pessoal, que licomato é hidrossolúvel, então tranquilamente você fazer essa associação, tá? A paciente sua vai colocar na água e vai ficar linda, tá? Vai ficar uma aguinha vermelha, perfeito? Muito bem. Podendo evoluir ainda, né? Você fala assim, Luiz, nós estamos falando de mulher em alta performance. As minhas pacientes trabalham o dia inteiro e normalmente elas me pedem um pré-treino para ter uma performance melhor durante o treino. Vocês sabem o que eu estou falando, né? E aí, por que a gente não pode pensar num pré-treino assim, ó? Licomato, clonapur, betalanina, ribose e magnésio, né? Principalmente se essa mulher, ela vai terminar o dia dela treinando. Se ela vai começar o dia dela treinando, eu não usaria o licomato no pré-treino. Mas se ela vai terminar o dia dela depois de tudo que ela teve durante o dia treinando, eu colocaria o licomato no pré-treino. Perfeito? Isso vai ajudar a reduzir lesões, tá? Agora, se ela vai começar o dia treinando, eu não faria isso, tá bom? Aqui eu coloquei licomato, clonapur, betalanina, ribose e magnésio. O licomato é vermelhinho, tá, pessoal? Fica bonito, mas você pode associar aí a refresca. Você tem, hoje na Quality Manipulação, tem muita tecnologia, tem várias bases relacionadas ali à questão de flavor, de sabor, tá bom? Um outro ponto importante, pessoal, está envolvido com a disfunção mitocondrial, irritabilidade, depressão e ansiedade. A gente sabe que nessa fase, pessoal, a mulher tem uma relação maior frente ao processo depressivo e também à ansiedade. E isso pode acabar atrapalhando no comportamento alimentar ou no desenvolvimento da compulsão alimentar. Os estudos mostram, pessoal, que a depressão está diretamente envolvida a disfunção mitocondrial no sistema nervoso central. Quando a gente está em repouso, pessoal, quando a gente está sem fazer nada, a gente está dormindo, e aí você tem o que nós chamamos de gasto energético basal, 25% dessa energia que você gasta para sobreviver, quem gasta é o seu cérebro. Então, os seus neurônios dependem de ATP, dependem de energia. E a disfunção mitocondrial vai impactar diretamente a função neuronal, a produção e a liberação de neurotransmissores. Então, a suplementação de cofatores mitocondriais, como coenzima Q10, nicotinamida, N-acetilcisteína, barcaleína, melatonina, podem ajudar a restabelecer a função mitocondrial e auxiliar como adjuvante no tratamento da depressão. O estrógeno, assim como a progesterona, são classificados como neuroesteroides. Eles atravessam a barreira hematoencefálica e modulam a produção e a liberação tanto de dopamina, do GABA, né, do glutamato, da serotonina, perfeito?
E é por isso que nesse momento de climatério, perimenopausa e menopausa, o humor da mulher muda muito. Por isso que a mulher nessa fase tem uma alteração do comportamento emocional. Perfeito? Muito bem. Um dos principais papéis do estrógeno é ser inibidor de mal. O estrógeno, ele inibe a monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada a serotonina, assim como degrada a dopamina também. E aí, pessoal, pensando nisso, vocês podem associar o licomato, a Vitex, com crocos sativos, melhorando principalmente questões de ansiedade desta mulher. Ou, num quadro de uma depressão leve, vocês podem fazer a associação do licomato Vitex com Fitaxin, que tem um estudo clínico comparado a escitalopram. Perfeito? Então, duas opções, pensando principalmente no comportamento emocional. Além disso, pessoal, melhorando vitalidade, melhorando questões de fadiga, cansaço, o estresse dessa mulher, podemos pensar em ginseng, que é padronizado em ginsenosídeos, e isso aumenta a vitalidade, ou no acantopanax, que é padronizado em eleuterosídeos, ou até mesmo na esquissandra quinensis, padronizada em esquissandrinas, que está relacionada a reduzir o nível de cortisol. Pensando em humor, pensando em atividade ergogênica, porque a rhodiola rósea é classificada como ergogênica também, frente à atividade física, nós podemos usar a rhodiola rósea padronizada em salidrosídeos para trazer esses benefícios também na redução da fadiga, na melhora da disposição, né? E aí nós poderíamos associar, por exemplo, o licomato para o controle do estresse associado à rhodiola rósea. Perfeito? Controla o cortisol e melhora os níveis de dopamina e de serotonina. Um outro ponto frente a esse momento de vida, pessoal, é o risco cardiovascular. Nós já falamos aqui frente às disfunções mitocondriais, ao início da deficiência do estrógeno, mas nessa fase de vida, pessoal, nós começamos a ter umas alterações do perfil lipêmico da paciente. E pensando nesse perfil lipêmico, no risco cardiovascular, nós poderíamos pensar no licomato associado ao Ubixome, Venolim e policosanol. Por que o policosanol entrou aqui? Porque o policosanol ele é um inibidor de HMG-CoA redutase. Ele inibe a síntese de colesterol. Perfeito? E evoluindo para a parte final da nossa aula, esse processo de envelhecimento, ele começa por onde? Ele começa pelo sistema gastrointestinal. Então, as primeiras manifestações do processo de envelhecimento são observadas no trato gastrointestinal. E é claro que assim você tem o início das alterações dessa microbiota do trato gastrointestinal, marcando também esse processo de envelhecimento. E aí, pessoal, pensando em compostos senolíticos, nós poderíamos associar o licomato ao curate, ao quercetin e ao green select, pensando em uma formulação senolítica, uma formulação que é capaz de reduzir as células senescentes do nosso organismo. Perfeito? Esse processo de envelhecimento promove alterações importantes da microbiota intestinal, interferindo no estroboloma, e o estroboloma, uma vez modificado, isso vai interferir no perfil estrogênico dessa mulher, apoiando esse período de climatério, perimenopausa e menopausa frente à sintomatologia, e relacionado aos desequilíbrios do eixo intestino e cérebro, cérebro-intestino. Pensando nessa relação, pessoal, frente à desregulação do sistema imunológico,
Porque hoje o intestino é classificado como um órgão neuroimune endócrino. Então, se eu tenho alterações intestinais, eu vou reduzir a liberação de incretinas, eu vou impactar na maturação e atividade de linfócitos. Então, essa mulher, pessoal, ela não é só uma questão apenas do estroboloma em si. Por exemplo, pessoal, nós sabemos que nessa fase as vaginoses aumentam. Perfeito? Então, nós temos um desequilíbrio imunológico nessa mulher. Então, nós temos que olhar também para o papel do intestino como um órgão imune, né? E parte disso, pessoal, é impactante no eixo intestino e pele ou intestino, cérebro e pele. E aí eu montei uma formulaçãozinha para vocês, pessoal, porque é claro que a mulher, ela quer se sentir com mais energia, ela quer performance cognitiva, ela quer performance muscular, não quer? Mas ela não quer ruga, não quer queda de cabelo, ela não quer mancha, não é? Não quer melasma. Então, pensando na firmeza, elasticidade, hidratação da pele, licomato, associado a verisol, associado a ex-nutrimente, silício orgânico, ácido hialurônico e N-acetilglucosamina, pensando em redução de rugas, melhorando firmeza e melhorando elasticidade e hidratação. Pensando em composição de microbiota intestinal e melhora da produção dos ácidos graxos de cadeia curta para reduzir o processo inflamatório e reestabelecer função ou manutenção da função barreira intestinal, nós podemos pensar em GOS, que é um prebiótico, galacto-oligosacarídeo. Ele produz menos gases do que o FOS, então causa menos desconforto, é mais fácil para o paciente ingerir. O galacto-oligosacarídeo, ele diminui metaloproteinases de matriz, reduzindo a profundidade das rugas ou a ocorrência das rugas, e, ao mesmo tempo, diminui a perda de água transepidermal, melhorando o status de hidratação e reduzindo marcadores inflamatórios. Perfeito? E aí nós podemos fazer uma associação de Bifidobacterium longo, Bifidobacterium brevis, Lactobacillus plantarum e Galacto-oligosacarídeo, que é o GOS. Pensando em relação do intestino e pele, tá? É uma opção frente a prebióticos e probióticos. Mas, se a gente fosse aprofundar no processo de envelhecimento, esse artigo científico que eu trouxe para vocês trazem alguns probióticos que são capazes de inibir a degradação do colágeno, alguns probióticos que inibem a melanogênese e podem ajudar no tratamento adjuvante do melasma, redução da perda de água transepidermal e na redução de metaloproteinases. E isso fechando todo o processo do envelhecimento cutâneo dessa mulher. E aí vocês podem usar plantaram adolescentes helvéticos, breves e acidófilos, trazendo um benefício para o gerenciamento do fotoenvelhecimento da paciente. Perfeito? E era isso que eu tinha preparado para a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído para a atividade profissional de vocês, para o cuidado dos pacientes. Estou à disposição para perguntas ou qualquer dúvida que possa ter surgido aí durante o nosso bate-papo. Obrigado, pessoal.